vai formar espaços vazios. O peso próprio do próprio camada de lixo vai recalcar. E esses recalques que a gente estaria reconfigurando, estaria reaproveitando esses espaços que a própria decomposição propiciou. Vai aterrando. Com o resíduo. Vai acertando a geometria com o próprio resíduo. Isso é uma prática assim, bastante comum nos aterros sanitários. Né? É bastante comum. Até para, do jeito que está, você vê que aquela que hoje é uma drenagem de águas pluviais, está vendo aquela canaleta, ela está assim, né? Ou seja, ela não está trabalhando como uma drenagem de águas pluviais. Por quê? Porque recalcou. Eu abaixou aqui e abaixou lá. Ela, na verdade, ela tinha no vértice, a cota dela era naquele vértice. A gente vai reconfigurar todas essas desconformidades aí. Isso é exigência da CETESB? Não, porque tem 25 exigências da CETESB. Não, na verdade a CETESB, ela nos licenciou para fazer essa reconfiguração geométrica. E na licença realmente tem uma série de exigências que a gente vai cumprir, é óbvio. Tem que cumprir as exigências da CETESB para poder... Quantas estão prontas já? Daquelas 18 ou 25? Então, na verdade, aquelas exigências são um pouco padrão, né? Então, tem que cobrir o lixo diariamente, tem aqueles protocolos que, na verdade, ainda não estão prontos. Elas vão estar cumpridas a partir do momento que começar a receber e a confinar resíduo aqui novamente. Das exigências que estabelece critério para estrutural, na verdade, porque o restante, como você falou, são exigências de operação, né? Que você tem que cobrir diariamente, tem a questão do controle de aves, tem uma série de critérios, né? Monitoramento da questão dos gases. O controle de aves, olha, tá cheio de aves. Então. Aquele dia ele falou lá no Condema que não tinha nenhuma. Das exigências de infraestrutura, vocês tinham Eu vou procurar aquele filminho. esse sistema aqui, que é o sistema de suporte, para você poder fazer a ampliação só daquela faixa leste, que é a primeira proposta de vocês, certo? Além dessa exigência técnica, para a fase subsequente, tem alguma outra que vocês já finalizaram? Não, basicamente é só o dique de contenção que vai ser pressuposto aí para receber resíduo. Esse dique de 700 metros, a gente implantou A China tá aí. 25 a 30% dessa extensão. Toca a China que ela tá aí. E a gente vai fazer isso à medida que vai chegando o material. A gente vai implantar e operar o aterro ao mesmo tempo. Agora, Alexandre... com relação às aves, né? Aqui é uma área rural e, em tese, essas aves elas moram aqui. Na verdade, elas vêm se alimentar aí no lixo, no material exposto que fica na área de transferência. Nas larvas. Nas larvas. Quando a gente começar a operar o aterro, essa condição ela não vai ter mais. Por quê? Porque a célula vai ser coberta diariamente, a cada 24 horas, e vai impedir vai impedir que essas aves venham se alimentar. Então a tendência elas desaparecerem, mas volto a falar, aqui é uma área rural que elas moram aqui. Morre um gado aqui, isso aqui mas a gente tem que controlar por conta da proximidade do aeroporto. Alexandre, dentro dos procedimentos aeroportuários, a gente acompanhou em São Bernardo, São Bernardo do Campo, São Bernardo não, São José dos Campos. Quando houve lá uma ampliação, inclusive em razão do licenciamento do aterro de Jambeiro, e também a extensão, que ocorreu igual a vocês, houve uma extensão do prazo também por mais 15 anos do aterro de lá, que era do lado do aeroporto, inclusive, local. Na época, no acompanhamento que a gente fez pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, houve por parte deles a apresentação de um programa de controle de aves através justamente da falcoaria, que é um programa, inclusive, que a Infraero iniciou aqui no Brasil, com alguns aeroportos em Belo Horizonte, tem Confins, se não me engano, e aqui com um resultado bastante interessante.
Vocês estão prevendo desenvolver um protótipo desse aqui? Pela região rural, acho que seria muito adequado, pela região do aeroporto, deve ser um programa